Olá, eu sou a Cristiana Baira de Cardoso, advogada, mediadora certificada pelo ICFML, membro da Comissão da Advocacia na Mediação e da Comissão de Arbitragem da OAB São Paulo. Estou aqui para passar para você 7 dicas para advogar na arbitragem online. Especialmente em tempo de pandemia, é importante observar que, além do recurso ao judiciário, a sociedade dispõe de diversos métodos mais adequados de resolução de conflitos, os também conhecidos ADRs, Alternative Dispute Resolution, e os ODRs, Online Dispute Resolution. Todos eles estão à disposição da sociedade para garantir acesso à justiça e melhores resultados em termos de tempo e custos. Hoje se reconhece que o acesso à justiça é o acesso a uma ordem jurídica justa. E a arbitragem online, dentre os métodos disponíveis de resolução de conflitos, pode ser uma solução mais célere e eficiente para grande parte dos conflitos empresariais e ajudar muito na retomada da economia. É dever dos advogados trabalhar para tornar o uso do judiciário mais sustentável, utilizando-se deste apenas quando necessário, e a arbitragem online auxilia no atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o ODS 16, de paz, justiça e instituições mais eficazes. O que é arbitragem? A arbitragem é um método extrajudicial de resolução de conflitos, decorrente de um compromisso de vontade das partes. As partes submetem a sua controvérsia a uma ou mais pessoas imparciais e independentes, escolhidas por elas, os árbitros, e vão decidir a questão. Deve-se observar que a arbitragem não serve para todo e qualquer tipo de conflito, mas deve tratar necessariamente de direitos patrimoniais disponíveis. A arbitragem ela é uma justiça especializada, tem jurisdição, há um julgamento. O árbitro ele é juiz de fato e de direito, ele vai julgar a causa. Por isso, o momento mais importante da arbitragem é o momento da escolha dos árbitros. Para o meio online, é necessário também que o árbitro possua competência no manejo de tecnologias de comunicação, nas ferramentas e plataformas que são escolhidas para a arbitragem online. Além do elemento mais importante, a disponibilidade do árbitro. Pois uma vez instaurado o procedimento, o árbitro é responsável pela condução deste e da decisão da controvérsia. Importante ressaltar que na arbitragem, a sentença arbitral é um título executivo judicial contra o qual não cabe recurso. É importante que os advogados sejam preparados para advogar na arbitragem online, que exige habilidades específicas e muito preparo, dentre elas. Número 1, estar seguro para advogar um procedimento regido por uma lei própria, a Lei 9.307/96, a Lei de Arbitragem, além do regulamento escolhido por vontade das partes, que vai fazer lei entre elas. 2, o uso de novas tecnologias de comunicação, as plataformas de videoconferência, compartilhamento de documentos, assinatura digital, conhecendo a segurança e também observando o respeito às normas de proteção de dados. 3, habilidades na apresentação de provas de forma mais objetiva e otimizada e que atenda ao procedimento próprio da arbitragem. 4, importante conhecer desenho de sistemas de solução de disputas, o DSD. Importantíssimo saber se o método escolhido para resolver os conflitos é adequado ao conflito posto. Conhecer seus custos, as câmaras que são escolhidas, a adequação desse método. Agora vamos às 7 dicas para advogar na arbitragem online. Primeira dica: conhecer desenho de sistemas de solução de disputas, o DSD. Desenho de sistemas de solução de disputas, DSD,
consiste na organização técnica e planejada de procedimentos e recursos para a elaboração de sistemas de prevenção e gerenciamento e resolução de disputas, de acordo com a necessidade do cliente, seja empresas ou pessoas. Assim, é importante que os advogados, dentre os métodos adequados de resolução de conflitos disponíveis, observem qual é aquele mais adequado, observando os custos decorrentes do conflito, financeiro e emocional, a possível satisfação dos resultados com esses efeitos produzidos na relação decorrência do método escolhido e a possível recorrência desses conflitos. É importante também estudar as disposições legais e regulamentares para bem utilizar a arbitragem online, para que a experiência no uso seja a melhor possível, implementando de forma mais econômica, rápida e eficiente. Antes de utilizar a arbitragem online, o advogado deve observar em um desenho de solução de disputas se esse sistema é o método mais adequado para aquele conflito que está em jogo. No momento de contratar a arbitragem, o advogado deve escolher câmaras e plataformas especializadas de acordo com as necessidades envolvidas, conhecendo bem as regras que vão reger o procedimento, o trabalho da secretaria, a eficiência da plataforma, os mecanismos de nomeação de árbitros, a segurança da instituição e, principalmente, a compatibilidade dos custos. O advogado, ele deve ter todo o cuidado na redação da cláusula contratual de arbitragem, para subscrevê-la sempre de forma cheia e completa. Observar se as regras da Câmara ou plataforma escolhida prevê árbitro de emergência, arbitragem expedita e se suas disposições estão em conformidade com o que o cliente necessita. Número 2, conheça a arbitragem online. A arbitragem online tem fundamento legal na Lei 9.307/96. Por ser um procedimento flexível, é possível que as partes pactuem a arbitragem de forma online ou presencial, observado a autonomia da vontade das partes. Existem duas formas de se escolher a arbitragem. Uma no momento do contrato, quando as partes inserem a cláusula compromissória, ou depois de um conflito posto, com a celebração de um compromisso arbitral. A arbitragem ela pode ser conduzida de duas formas, além da presencial e da online. Ela pode ser ad hoc, quando as próprias partes determinam o procedimento que vai ser seguido, ou a arbitragem institucional, em que as partes, no contrato, no compromisso arbitral, se referem a uma instituição arbitral, que pode ser uma câmara de arbitragem ou plataforma de arbitragem online, cujas regras vão administrar aquele procedimento. Ou seja, essas regras vão valer como lei entre as partes. É um contrato. Os árbitros podem ser qualquer pessoa capaz que goze da confiança dessas partes. Árbitro não é profissão, mas sim um especialista na matéria. Justamente por suas habilidades técnicas, ele é escolhido. Ele pode ser um engenheiro, um contador, um médico, um advogado ou qualquer outra profissão. Sempre é recomendável ter um advogado compondo o tribunal arbitral, para que saiba redigir muito bem a sentença arbitral com todos os requisitos necessários para garantir uma segurança jurídica ao procedimento. O professor Luiz Olavo Batista já ensinava que a arbitragem é tão boa quanto os árbitros escolhidos. É muito importante saber bem escolher o árbitro, observando principalmente sua disponibilidade, competência técnica, imparcialidade e independência. O árbitro, ele deve revelar todas as relações existentes com as partes e zelar pelos princípios da arbitragem para garantir a segurança jurídica do resultado do procedimento. Cuidado com os procedimentos de escolha de árbitros previstas nas regras de câmaras e plataformas de arbitragem, bem como as disposições sobre a forma de impugnação destes árbitros, principalmente antes de contratar a arbitragem. Vale lembrar, de toda forma, que a impugnação ao árbitro deve ser feita no primeiro momento que se tem para falar na arbitragem online. Dica número 3. Reconheça o papel fundamental do advogado na arbitragem online. O advogado, ele tem um papel muito importante na arbitragem online, antes, durante e depois do procedimento.
Ainda que o artigo 21, parágrafo 3º da Lei de Arbitragem disponha que as partes poderão postular por intermédio de advogados, respeitado sempre a faculdade de designar quem as represente e assista no procedimento arbitral, é fato que o advogado é essencial à administração da justiça, como dispõe o artigo 133 da Constituição Federal. Vou pontuar exemplificadamente como o advogado é importante antes da arbitragem online. Ele é muito importante na redação da cláusula da arbitragem cheia, no cuidado da escolha da sede de arbitragem da lei aplicável, no cuidado da escolha da câmara ou plataforma, no cuidado da escolha estratégica dos árbitros. Lembrar a todo momento que na arbitragem não se aplica o Código de Processo Civil, apenas subsidiariamente nas domésticas. Verificar a disponibilidade, independência e imparcialidade desses árbitros. Checar a segurança da confidencialidade e do uso dessas ferramentas para um ambiente online. Durante a arbitragem, ele é extremamente importante na redação do termo de arbitragem ou ata de admissão, para prever como ficarão os ônus da sucumbência no termo de arbitragem, já que se aplica ao procedimento a lei própria de arbitragem e não o Código de Processo Civil, que é subsidiário, né? Atentar para o regulamento que rege a arbitragem, tem prazos diferentes. Assegurar o reembolso de custas, honorários advocatícios, demais ônus da sucumbência, para que estejam previstos no termo de arbitragem. Cuidado na apresentação das provas e na preparação para audiências. Foco no direito material e na boa preparação para audiência e apresentação dos assistentes técnicos. Também importantíssimo depois da arbitragem no advogado. No cuidado para eventual verificação de anulação de sentença arbitral. Há um prazo de decadencial de 90 dias para a propositura da ação anulatória de sentença arbitral. E também o advogado é muito importante caso a sentença não seja cumprida espontaneamente. Normalmente, as sentenças arbitrais são cumpridas espontaneamente, mas, se não for possível, existe a ação de cumprimento de sentença arbitral. Quarta dica, conheça os princípios da arbitragem online. Princípio da autonomia da vontade das partes. Sem autonomia da vontade das partes, não existe arbitragem. É necessário que as partes voluntariamente tenham pactuado que querem levar um conflito para a arbitragem. É um requisito para que o tribunal possa exercer sua jurisdição, abdicando as partes da via judicial. As partes podem escolher arbitragem institucional, e nesse caso, as regras da Câmara de Arbitragem escolhida ou plataforma farão lei entre elas, ou pode ser uma arbitragem ad hoc. E nesse caso, as partes em conjunto com os árbitros terão que se compor sobre esse procedimento. As partes podem ainda escolher livremente uma lei aplicável, desde que não haja violação aos bons costumes, a aplicação de jurisdição por equidade, pode também escolher princípios gerais do direito, lex mercatoria, entre outros. A autonomia da vontade das partes é um princípio extremamente importante na arbitragem online. Princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal está resguardado no procedimento de arbitragem pela Lei 9.307/96. Estão resguardados ainda os princípios da igualdade das partes, do contraditório, da ampla defesa, imparcialidade, independência jurídica dos árbitros e o livre convencimento motivado. Princípio competência-competência. Este princípio está disposto no artigo 8º da Lei 9.307/96. E dispõe que cabe ao árbitro decidir de ofício, por provocação das partes, as questões acerca da existência e validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contém a cláusula compromissória. Assim, dá uma amplitude de poder ao árbitro, pois só ele pode resolver sobre sua própria competência, sobre a invalidade do contrato, o que é expressamente retirado dos tribunais do Poder Judiciário local. Portanto,
se você quiser discutir a cláusula, a nulidade da cláusula arbitral, deve se formar o tribunal arbitral. Só ele que pode decidir sobre esta questão. Princípio da autonomia da cláusula compromissória. A cláusula compromissória, ela é autônoma em relação ao contrato em que está disposta. Isso produz um efeito positivo que consiste na concretização da jurisdição dos árbitros, na medida que eles que devem analisar inicialmente a validade ou invalidade da sua atuação no procedimento arbitral, se eles têm ou não jurisdição para seguir com a arbitragem. E também tem um efeito negativo, porque afasta do juízo estatal a análise da validade dessa cláusula compromissória e da jurisdição dos árbitros. Ela é postergada para a oportunidade de eventual anulação de sentença arbitral, nos termos do artigo 32 da Lei 9.307/96. Princípio da confidencialidade. O princípio da confidencialidade é praticamente inerente à arbitragem. Muito embora ele não esteja expresso na Lei 9.307/96, ele está disposto nos poderes e deveres do árbitro, no artigo 13, parágrafo 6º da Lei 9.307/96, que dispõe que o árbitro, no desempenho das suas funções, ele deve proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Então, a confidencialidade, ela é uma regra nas arbitragens, seja por conta da previsão da grande maioria dos regulamentos de arbitragem das câmaras tradicionais e das plataformas de arbitragem online, seja por disposição expressa também na maioria das cláusulas compromissórias. 5. Conheça o procedimento da arbitragem online. O advogado ele deve ficar atento para a observância dos princípios da arbitragem online, principalmente a voluntariedade, até porque sem ela não existe jurisdição. Além disso, merece cuidado a garantia da confidencialidade do procedimento, assegurando-se de que há subscrição de termo de confidencialidade por todos os participantes do procedimento. Cuidar antes da escolha da Câmara e das plataformas, a verificação de seus custos, regra de procedimento, que devem ser incompatíveis com as expectativas e possibilidades das partes. Observar e cuidar das ferramentas que serão utilizadas na arbitragem, tais como os canais de videoconferência, de compartilhamento de documentos, assinatura digital, agendamento de reuniões, tudo para que estes sejam seguros, observem sigilo e conformidade com as normas e regras de proteção de dados do país, onde está correndo a arbitragem. Garanta para que as partes registrem consentimento e participem da arbitragem no ambiente online, subscrevendo um compromisso próprio e de que há igualdade na utilização do procedimento. O advogado deve ainda observar se as determinações governamentais, leis nacionais aplicáveis sobre distanciamento social no país sede da arbitragem foram seguidas. Também deve verificar as diretrizes institucionais relevantes sobre procedimentos remotos do respectivo país, referente à validade e execuibilidade do resultado desse procedimento online. O árbitro selecionado ele deve ter familiaridade e competência com novas tecnologias de comunicação e essas práticas de procedimentos remotos, para dar segurança jurídica ao procedimento. As partes devem acordar em registrar o consenso quanto ao uso da plataforma online para áudio e videoconferência que serão utilizadas no procedimento. As regras de cibersegurança precisam ser consideradas acordadas, obtendo o respectivo consenso de forma registrada pelas partes. Deve haver ainda uma organização de um suporte técnico para todos os participantes, para dar mais tranquilidade para esse procedimento. Deve também acordar e organizar uma plataforma para transferência e armazenamento de documentos do procedimento. Deve haver ainda uma circulação de lista de participantes no procedimento remoto da arbitragem online antes das audiências. Deve-se circular ainda também a ordem de participação na audiência, cronograma dos trabalhos, levando em conta as necessidades específicas de testemunhas, de tradução, quando necessários. Os advogados eles devem também cuidar de distribuir uma lista de documentos a serem apresentados no procedimento remoto. Os bundles eletrônicos, os chamados documentos, que são
colocados no processo para uso da apresentação, eles têm que ser distribuídos com uma certa antecedência para esse procedimento remoto, seja nas plataformas de compartilhamento de documentos, seja entregues em via física para os árbitros, de acordo com a vontade das partes, com os regramentos próprios desta arbitragem online. Os participantes devem escolher salas físicas com isolamento acústico apropriado, separado de terceiros, com fones de ouvidos para maior conforto e também para a garantia desse sigilo. As salas físicas devem ser visualizadas por todos no momento da videoconferência, para que os participantes possam ficar tranquilos e ficar comprovado de que não tem ninguém gravando ou participando que não deveria estar participando. Deve haver ainda também um procedimento de salas privadas virtuais para eventuais deliberações ou reuniões privadas. Todos os softwares, assim como conexões de telefone, de internet, devem ser testados com antecedência e ter suficiente qualidade audiovisual. O compartilhamento de telas deve estar disponível aos participantes e testado com toda antecedência. Preparo na arbitragem online é tudo. Advogados, ao militar na arbitragem, deve ter uma mudança de postura. Exercer a advocacia de uma forma assertiva, mas não tão beligerante como a gente vê no judiciário. Porque na arbitragem, os árbitros estão inteiramente disponíveis para as partes para resolver aquele conflito posto. E por isso é importante uma postura colaborativa com o tribunal arbitral. Ele sabe a todo momento quem são as partes, eles estão ali presentes para aquela arbitragem. E é uma justiça extremamente especializada, por isso é muito importante essa assertividade e colaboração na arbitragem. 6. Conheça a produção de provas na arbitragem online. A grande maioria dos procedimentos institucionais de câmaras e plataformas de arbitragem online, eles são regidos de forma expedita, permitindo apenas a apresentação de documentação. Por isso, é importante conhecer os regramentos antes e observar de que forma devem ser submetidas essas produções de provas. Antes do início da arbitragem, o advogado deve estudar, mapear o conflito e observar as regras desse procedimento de arbitragem online. O procedimento arbitral, por contar com a especialidade dos árbitros e a sua disponibilidade, faz com que seja muito focado no direito material. O árbitro normalmente dispõe de maior tempo para apreciar a prova produzida, o que traz audiências, depoimentos muito mais objetivos e aprofundados, laudos periciais muito mais escrutinados e com maiores esclarecimentos de experts. Na arbitragem tradicional, por exemplo, não há uma ordem pré-estabelecida para a colheita de provas, até por conta da sua flexibilidade. Normalmente são colhidos até depoimentos de testemunhas, assistentes técnicos, peritos, conjuntamente, sob uma forma de confrontação, como meio de facilitar e aflorar a verdade. São chamados cross-examinations. O destinatário da prova, por certo, é sempre o tribunal arbitral. Se um árbitro vier a ser substituído, fica a critério deste, inclusive, repetir provas já produzidas, conforme determina, inclusive, a lei de arbitragem. 7. Conte com a especialidade dos árbitros e os benefícios da arbitragem online. A arbitragem, por contar com a disponibilidade e especialidade dos árbitros, é um procedimento que aproxima o julgador da realidade das partes, não admitindo manobras procedimentais e, por isso, conta com mais chances de resultados positivos, de que a sentença seja cumprida espontaneamente. O procedimento de arbitragem, por sua especialidade e proximidade dos julgadores, gera economia de custo e tempo, com a possibilidade, inclusive, de restabelecimento de confiança de relações até então desgastadas para gerar, inclusive, oportunidades de conciliação. A arbitragem, por ser um procedimento flexível, traz maior liberdade para as partes selecionar as regras, inclusive possibilitar a arbitragem online. A arbitragem, por sua disponibilidade e especialidade, traz inclusive uma análise profunda das matérias levadas ao tribunal. A arbitragem online possui segurança jurídica e preserva as partes do necessário distanciamento social em tempo de pandemia. Como geralmente é confidencial, terceiros não sabem o que foi decidido,
preservando a imagem no mercado. Muito obrigada! Espero que tenham gostado. Até mais!